As eleições nos Estados Unidos estão se aproximando e com a aproximação das eleições, Donald Trump foi recebido no podcast de Joe Rogan, comentarista do UFC. O Joe Rogan e o Donald Trump falaram sobre lutas, pessoal. Pois é, o Donald Trump perguntou ao Joe Rogan quem que ele acha o maior lutador de todos os tempos. Os dois falaram bastante ali sobre a era do boxe e principalmente do UFC e os maiores lutadores. Anderson Silva, Alex Poatan, George St. Pierre, Khabib e muito mais, pessoal. O Donald Trump e o Joe Rogan falaram sobre tudo isso e o que impressiona é a popularidade de Alex Poatan. Até o candidato e ex-presidente dos Estados Unidos reconheceu o brasileiro. A gente vai conferir a entrevista, pessoal. Antes, vou pedir apenas para você fortalecer meu trabalho. Deixe seu like, clique no gostei. Tá no celular, é só minimizar o vídeo e clicar embaixo no joinha. Não custa nada e ajuda muito. E também te convido a se inscrever no canal. Aqui você fica ligado em tudo que rola no mundo do UFC. Como eu falo aqui você só sai ganhando. Se inscreva, deixa o like. Agora sim, bora ver aí a entrevista de Donald Trump e Joe Rogan. Esses foram os melhores tempos, as maiores lutas. Os 3 rounds finais eram loucuras mesmo. Sabe, muitas pessoas comparam essas lutas de 15 rounds do boxe com a luta de 5 rounds do UFC. No UFC o round dura 5 minutos e gasta muita energia. Então nos últimos rounds de uma luta de 5 rounds, o quarto e o quinto round é inacreditavelmente brutal. Quem que é o maior lutador do UFC em sua opinião? Você tem autoridade pra falar, Joe, porque você faz isso há muito tempo. Quem que você acha que é o maior lutador? Há muitos argumentos para quem é o maior de todos os tempos. A gente tem John Jones. A maioria das pessoas falaria que ele é o maior de todos os tempos, ele nunca perdeu. E é certamente um argumento válido para isso. E também temos um outro argumento para o George St. Pierre. Eu sempre também falei sobre o BJ Penn em seu auge. Tivemos também o Anderson Silva no seu auge. E também Demetrius Johnson. As pessoas se esquecem do Demetrius Johnson porque ele era um cara menor, da categoria do peso mosca, campeão. Ele é um dos maiores, uma das maiores expressões do MMA que a gente já viu. E o Khabib? O Khabib é fantástico, mas se você olhar em termos de conquista de lutas pelo cinturão, o Khabib se aposentou 29-0. E provavelmente nunca perdeu um round, né? Talvez ele pode ter perdido para o Tibol. Ele pode ter perdido um round. Pode ter perdido um round e foi uma luta polêmica, onde as pessoas falaram que o Tibol até poderia ter vencido a luta por decisão. Eu gostaria de assistir de novo para tomar uma decisão a respeito. Os dois são ótimos atletas. Sim, sim. Os melhores atletas do mundo, cara. O esporte mais perigoso em termos de... Eu costumo falar sempre assim. É uma resolução de problemas de alto nível com terríveis consequências físicas. É isso que a luta é. Eu nunca me esqueço. Teve um lutador que se chamava James Toney. Ah, sim, eu amo James Toney. Ele lutou, ele era um cara pequeno, um lutador leve. E ele subiu para o peso pesado. Ele era como se fosse um cara leve, um peso leve. Ele era um cara do peso médio que subiu para o peso pesado. Ele bateu o Holyfield no peso pesado. Ele era um verdadeiro lutador. Então, James Toney, eu acho que ele foi... Você falou aí o George St. Pierre? Sim, o St. Pierre. Eu acho que foi ele. Quem que lutou com James Toney? Não, James Toney não lutou com o St. Pierre. Você fala que o George St. Pierre foi um dos maiores? Com certeza, um dos maiores. Há um punhado de caras que você pode trazer no argumento de maior de todos os tempos. As pessoas esquecem até do Anderson Silva no seu auge. No seu auge ele era imparável. Mas aí que tá... É, o Anderson. Outro, o Fedor Emelianenko. Ele lutou no Pride. Em seu auge ele era imparável também. E também temos nomes atuais, né, Joe? Sim, temos vários. Alex Pereira, há um argumento de que ele é o maior. Ele está indo muito bem, Alex Poatan está indo muito bem. Sim, há argumento que ele possa ser o top 1 peso por peso. Mas é como se os lutadores pudessem só competir nesse mais alto nível por alguns anos. Então, na minha opinião, a gente tem que avaliar os lutadores em seu auge. A gente não pode julgar eles por depois do auge, quando eles continuam lutando. A gente tem que ver aquele pico de campeão. E nesse pico, nesse auge, há um punhado de lutadores que a gente pode considerar um dos tops melhores do mundo. Você falou, né? Se eles parassem um pouco mais cedo, você acabou de mencionar aí alguns nomes que se parassem, eles teriam um legado perfeito. Há uma certa idade que eles começam a ser nocauteados, certo? Aí, né, pessoal? Olha o Donald Trump mandando a observação aí verdadeira, né, pessoal? E olha só, né? Destacando aqui, até o cara aí conhece o Alex Poatan pra gente ver o nível que o Alex Poatan está. Uma estrela global, reconhecido mundialmente. Tem uns malucos aí falando de Ilia Topuria como lutador do ano, né? Muita calma. E o Trump aí falando, né, sobre os lutadores
se aposentarem na hora certa. O próprio Khabib foi isso, né, pessoal? Se aposentou ali no auge, tem agora o seu legado aí visto como um dos maiores. Mas vocês viram, o Joe Rogan é muito lúcido, falou aí sobre a questão das lutas pelo cinturão do Khabib, e a gente tem que olhar o pico dos lutadores, né? E lembrou o Anderson Silva. Imagina só se o Anderson Silva para antes daquela derrota para o Chris Weidman. Era o maior de todos os tempos, sem questionamentos. Bora continuar aqui com as palavras. Sim, lamentavelmente, mas também tem a questão da crença em si mesmo, a autoconfiança que permite um lutador se tornar campeão. E depois que o tempo passa, eu acho que eles não acreditam mais nisso. O Anderson Silva era imbatível, então ele perdeu uma ou outra. Não. Ele foi nocauteado. Ele foi nocauteado pelo Chris Weidman. Ele meio que estava fazendo uma palhaçada naquela luta, uma luta famosa, e o Chris Weidman acertou ele com um gancho de esquerda cruel e nocauteou ele. E na segunda luta, ele quebrou a perna, o Anderson. E depois daquela luta, o Anderson nunca mais foi o mesmo. Porque aquela perna foi a mesma lesão que o Conor McGregor teve há alguns anos, alguns lutadores também. E, ironicamente, o próprio Chris Weidman teve essa mesma lesão. E eles nunca mais foram o mesmo. Porque não podem chutar. O Weidman ainda está chutando com essa perna. Mas psicologicamente, quando você dá um chute e sua perna quebra ao meio, e você fica em agonia durante um ano, porque você tem que fazer uma cirurgia, colocar parafusos, placas, manter a sua perna junta, então demora para se curar. Eu fico sempre espantado como um cara que chuta. Os caras especialistas em chutes fará um dano tremendo à perna de alguém, mas a perna dele não parece ficar danificada, né? Olha, cara, dói. Mas quando a sua canela já está acostumada, ela fica dormente depois de um tempo. E esses caras que são chutadores, especialistas, eles chutam na coxa, na panturrilha, eles chutam áreas moles. E eles estão batendo com tanta força. É como se a canela ficasse com microfraturas, e isso calcifica o osso. Esses caras podem chutar tacos de beisebol. Você já viu esses caras quebrarem tacos de beisebol? É loucura. Alguns caras seguram um taco de beisebol, esses chutadores vão lá e chutam e quebram um taco no meio. Olha, observe o seu entusiasmo agora. É por isso que você é bom no que é. Porque ninguém faz isso melhor do que você. Sem o entusiasmo, esqueça. Tem que ser autêntico, cara. A única razão pela qual eu faço comentários sobre MMA é porque eu estou muito interessado no assunto, de verdade. Eu não preciso ficar forçando, eu estou muito interessado, então... Dá pra ver, você ama ir lá depois da luta, os caras estão suando em cima de você, eles estão sangrando em cima de você. Isso é algo que te incomoda um pouco? Não. Há 2 semanas atrás eu vi você com um cara lá, o Khalil Rountree. Eu vi o nariz dele, o nariz dele ficou numa situação desagradável, mas eu tô acostumado com isso. Eu só queria que ele expressasse ali, se expressasse. Você faz um ótimo trabalho, Joe, um ótimo trabalho. É isso aí, pessoal. Essas foram as palavras de Joe Rogan e Donald Trump. Quero saber sua opinião, o que você achou aí dos argumentos e se concorda. Quem que você acha que é o maior lutador de todos os tempos? Concordam com o Joe Rogan? A gente tem que analisar aí o auge dos lutadores ou tem que ver um cenário como todo? Agora, falando em questão de equilíbrio entre invicto e longevidade, aí não tem questão, né, pessoal? Não tem, na verdade, questionamento. Na minha opinião, o Jon Jones leva aí, pessoal. Mas é aquilo. Se Alex Poatan se tornar campeão do peso pesado, aí pra mim já vira unanimidade. O brasileiro se coloca aí como o maior de todos os tempos, certo? Quero saber sua opinião, quero saber o que você achou do bate-papo. Deixe nos comentários quem que é o maior lutador de todos os tempos. Viu até o final? Deixa aí nos comentários. O maior de todos os tempos é fulano, certo? Grande abraço, muito obrigado pela audiência e fui. Até o próximo vídeo, pessoal.